Opa, e aí? Bom, então, eu tinha dito que esse vídeo seria análise do capítulo 3 e 4 de Jojo Lentos, mas não é. Eu gravei a análise do capítulo 3 e 4, só que o arquivo bruto deu mais de 50 minutos. E eu tô tentando trazer uns vídeos um pouquinho menores aqui pro canal. Então, meio que eu decidi dar um tempo nas análises que estavam todas ficando muito grandes e repensar um pouco no que eu vou fazer em relação a análises dos capítulos da parte 9 de Jojo. Então eu decidi trazer um outro vídeo que eu tava querendo trazer faz um bom tempo, que também é um assunto bem legal que eu acho que vocês vão curtir. Não é sobre Jojo, mas como eu já falei lá no vídeo da parte 1 de Jojo, meu foco não é trazer só coisas sobre Jojo nesse canal. E antes de ir pro vídeo em si, vou pedir só pra vocês deixarem um like aí no vídeo se vocês gostarem, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixar um comentário falando o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver eu trazendo aqui no canal, alguma ideia de vídeo ou qualquer coisa assim. E também compartilhar o canal com um amigo seu, manda no grupo da escola, manda no grupo dos seus amigos, manda no grupo do Discord, manda no grupo da catequese, sei lá. Só compartilha o canal aí para ajudar nós. Então é isso, podem ficar aí com o vídeo que tá bem legal. A indústria dos animes, assim como qualquer outra indústria, passa por diversas mudanças o tempo todo. E por ser uma indústria voltada pro entretenimento, o público acaba tendo muita influência no que acontece dentro da indústria. O público dita os animes que fazem sucesso ou os animes que não fazem sucesso. E é por isso que os shonen são um gênero mais popular de animes do mundo inteiro. Shonen é o gênero de anime de ação, porradaria, poderzinho, essas coisas, que é muito legal. Só que além do público, os próprios animes acabam influenciando no rumo que a indústria vai seguir. Sendo um anime que acabou popularizando um tipo de história específica, um anime que acabou inspirando outros animes a trazerem coisas diferentes, ou até mesmo um anime que trouxe algo tão inovador e diferente que acabou fazendo boa parte da indústria mudar e se adaptar para seguir essa nova mudança, essa coisa diferente que ele trouxe. E é sobre isso que vai ser esse vídeo. Esse vídeo vai ser sobre um anime que forçou outros animes a mudar. Só que antes de falar desse anime em si, eu quero aprofundar um pouquinho sobre os outros tipos de influência que eu falei, que eu separei elas em três, sendo elas o hype, a inspiração e a inovação. Esses três tipos de influência podem ter nomes mais complexos e mais certinhos, só que eu decidi dar esses nomes porque eu acho que fica bem intuitivo e mais fácil de compreender durante o vídeo. Começando pelo hype, ou tendência em palavras menos de internet, assim dizendo, é quando algo fica muito em alta e acaba tomando grande parte da atenção do público. E isso não se aplica apenas aos animes. Se a gente pensar em coisas que ficaram no hype, a gente tem uma enorme quantidade de exemplos, principalmente dentro da internet. Alguns mais conhecidos e recentes são os canais de podcast, NFTs, lá em 2016, 2017 o Fidget Spinner, Faca Quente, mais um monte de coisa aí que eu posso ficar falando até amanhã aqui, só de exemplos de coisas que ficaram no hype. Mas em relação aos animes, tem uma coisa em específico que ficou no hype por muito tempo, e até se tornou uma espécie de praga dentro do mundo dos animes. Porque toda temporada de anime tinha no mínimo uns 30 animes desse tipo e acabou infestando completamente o mundo dos animes, que no caso são os Isekai. Isekai é um gênero de animes e mangás, light novels e tal, onde o personagem principal ou o grupo de personagens principais são transportados para outro mundo, seja um mundo de fantasia ou só um universo paralelo onde as coisas são meio diferentes. E daí esses personagens têm que aprender a sobreviver e fazer as coisas nesse mundo diferente. Esse gênero de anime ficou tão popular que durante uma década inteira praticamente só tinha Isekai. Sério, tinha Isekai de todo tipo. E um dos grandes responsáveis por essa onda de Isekais foi Sword Art Online, que é um anime onde os personagens ficam presos dentro de um jogo de realidade virtual e se eles morrem no jogo eles vão de base na vida real também. Sao, como ficou conhecido, né, abreviação Sword Art Online, Sao, ficou muito popular lá em 2012, que foi o ano que ele lançou. E Sao não foi o primeiro Isekai do mundo a ser lançado, mas foi o que popularizou, porque trouxe muitos dos clichês e muitas das coisas que foram usadas nos outros isekais que foram vindo depois dele. Então o Sao pode-se dizer que foi o propagador dessa praga no mundo dos animes. E como eu já falei, os isekais acabaram tomando conta de boa parte da indústria dos animes. Até hoje em dia lança isekai pra caramba. E aí a gente entra no principal defeito do hype. Ele satura muito rápido. E pelo fato do hype ficar muito em alta e trazer alguma coisa aos holofotes, todo mundo quer surfar no hype.
e ganhar com isso, o que acaba gerando um monte de coisa referente ao que popularizou a coisa e gerou hype. Por exemplo, os podcasts que acabaram gerando um monte de cópia do Flow, tanto que muitos outros podcasts têm Flow no nome. Não tô falando que o Flow é melhor que outros ou que não tem podcast bom, só tô falando que o Flow foi um dos que popularizou aqui no Brasil, pelo menos. E hoje em dia, tem tanto podcast na internet que o hype passou e as pessoas enjoaram de tudo. Então pode-se dizer que o hype já é muita visibilidade e consequentemente lucro para quem surfa nele. Mas depois de um tempo, ele satura tanto que todo mundo enjoa e abandona. E agora falando do outro tipo de influência que eu tinha falado, a inspiração é um pouco diferente. A inspiração é algo bem mais abstrato e difícil de se notar, podendo ser algo bem mais óbvio ou algo bem mais singelo, depende bastante. 2 exemplos clássicos que eu posso dar em relação a inspirações no mundo dos animes são Dragon Ball e Naruto. Dragon Ball simplesmente inspirou quase todos os shounen que existem hoje em dia. A influência que Dragon Ball teve é brincadeira. Muitos clichês, estruturas narrativas, arcos clássicos de shounen, como arcos de treino, arcos de torneio. Dragon Ball criou muita coisa e popularizou muita coisa, incluindo o próprio gênero shounen e os próprios animes em si. Esse anime foi um dos responsáveis por popularizar os animes de forma internacional, inclusive no Brasil. E se Dragon Ball popularizou o shounen, Naruto criou a receita de bolo perfeita de um shounen. Naruto criou a estrutura clássica do grupo de personagens principais de um shonen. O protagonista bobão, muito determinado, com um sonho grandioso e normalmente um demônio ou poder sombrio dentro dele. O personagem emo, trevoso, Ed, que normalmente vai se revoltar e os adolescentes de 14 anos vão usar ele como foto de perfil. A personagem feminina, que normalmente vai ser apaixonada por alguns desses outros 2 personagens e que normalmente vai ter poderes de cura e de suporte. E por fim, o sensei muito pica, muito forte, estiloso, gostoso, com cabelo branco e com máscara ou uma venda nos olhos. Essa receitinha de bolo é quase sempre aplicada em animes shounen, por mais que muitas vezes a receita sofre algumas mudanças, mas em outros casos é quase Ctrl+C, Ctrl+V, como no caso de Jujutsu Kaisen, que segue quase que à risca essa receita. Por mais que Jujutsu tenha sim algumas diferenças quando se compara a Naruto, mas o cerne da estrutura é a mesma. Inclusive, uma curiosidade, o Kishimoto, criador de Naruto, disse que se inspirou no traje do Goku para fazer o traje do Naruto. E o criador de Jujutsu Kaisen disse que se inspirou no traje do Naruto para fazer o traje do Yuji. Pra você ver como uma coisa inspira a outra. E eu poderia ficar aqui até amanhã falando de animes que inspiraram outros animes, sobre como Dragon Ball e Naruto mudaram a indústria dos animes. Inclusive isso dá um vídeo muito interessante também, só falando sobre Dragon Ball e só falando sobre Naruto. Mas eu acho que esses exemplos deixam bem claro como a inspiração é algo bem abstrato e complexo, que sempre vai estar por trás de alguma coisa. É muito difícil alguém criar algo do completo nada. Sempre tem uma inspiração ali, por mais que inconsciente. E agora, vamos para o último tipo de influência, a inovação. Assim como a inspiração, a inovação pode ser algo um pouco abstrato, mas ao mesmo tempo ela é muito nítida. A inovação, como o próprio nome diz, é uma introdução de algo novo ou uma recriação de algo que já existe. É bem nítido o impacto que uma inovação tem. A inovação afeta drasticamente tudo à sua volta. A bolha que sofre uma inovação é completamente desestabilizada. Tudo à sua volta muda para seguir essa inovação. E é justamente por isso que inovações são tão raras e difíceis de se acontecer. E cada vez mais elas vão se tornando mais difíceis de acontecer. Não é todo dia que uma mudança que desestabiliza completamente uma indústria acontece. E agora, referente à indústria dos animes, a gente teve uma inovação, que não é o assunto desse vídeo, é só outro exemplo, e que também não se aplica só aos animes, que no caso foi a mudança do Aspect Ratio. Aspect Ratio, simplificando, é a proporção da tela, referente à largura e altura, que antes é de 4:3 e agora é de 16:9. Isso aconteceu por causa da mudança do tipo de TV e monitor que a gente tinha, que antes era de tubo quadradão, aquela caixona gigantesca, que é bem mais quadradinha e agora é bem mais comprida. Isso é legal de ser analisado nos animes, porque tem anime que tipo mudou a proporção da tela de um episódio pro outro. Um exemplo disso foi Bleach,
que do nada, de um episódio pro outro, mudou completamente a proporção da tela, que no caso foi o episódio 168. Outros animes também mudaram isso, One Piece, se não me engano, mudou também. Gintama, se não me engano, fez até uma brincadeira com isso no episódio que trocou a proporção da tela. É um negócio bem legal, bem interessante, que mudou o jeito que a gente assiste coisas hoje em dia. Só que mais recentemente, a gente presenciou uma inovação, que nesse caso fica só no mundo dos animes. Uma mudança que marcou para sempre essa indústria e elevou o patamar de qualidade dos animes lá em cima. Em 2019, a gente teve um surgimento de um anime que, pela sua qualidade, simplesmente abalou completamente a indústria dos animes. E o anime em questão é Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Se você faz parte da comunidade de animes faz alguns anos já, você com certeza viu o quão grande Kimetsu se tornou, sendo um dos animes mais populares dessa nova geração de animes, criando uma legião absurda de fãs, que alguns são muito chatos. E um dos principais fatores, se não o principal fator que trouxe esse sucesso gigantesco para Kimetsu, foi a animação. A animação de Kimetsu é simplesmente linda, é fluida, tem efeitos especiais muito bonitos, cores vibrantes, um negócio assim, o que você assiste, seus olhos lacrimejam de tão lindo que é, você chora pela beleza desse anime, que é muito incrível. E o que acontece é que os animes shonen dessa época tinham uma animação boa, tinham uma animação bonita. Mas quando Kimetsu saiu e trouxe essa animação espetacular, ele levou a régua de qualidade lá em cima. E os animes com animações boas ou de alto nível agora eram medianas ou não eram tão de alto nível assim. E Kimetsu abolou tanto a indústria com essa animação boa que qualquer anime que viesse depois com uma animação média ou boa não seria tão bem visto. Seria taxado como pior que Kimetsu, ou a animação de Kimetsu é melhor, ou coisas desse tipo. E aí que a gente chega na questão principal. Ninguém queria ficar atrás de Kimetsu, ninguém queria viver para sempre na sombra de Kimetsu. E para isso, os outros animes foram mudando e se aprimorando para ficar com uma qualidade igual a de Kimetsu. Os outros estúdios de anime se aprimoraram para trazer animações cada vez mais bonitas, cada vez mais fluidas, cada vez com cores mais vibrantes, efeitos especiais bonitos e um dinamismo muito melhor para animação. Animes como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga, Fire Force e outros animes aí que eu posso ficar aqui citando até amanhã, trouxeram animações muito boas e espetaculares para bater de frente com Kimetsu. E eles conseguiram. As animações dos animes mais recentes estão cada vez ficando melhores. E isso é muito bom. Isso afeta até animes antigos, como One Piece, que agora, mais recentemente no arco de Wano, tá com uma animação incrível. A luta do Sanji contra o Queen, a luta do Zoro contra o King agora, mais recentemente, nesses últimos episódios que estavam saindo, estão simplesmente absurdas. O show do Queen em Onigashima. Quem assistiu sabe, aquilo lá foi quase um clipe de música, de tão bem produzido que foi. E até animes antigos que estão voltando agora, como Bleach, estão trazendo animações incríveis também. Pra vocês verem o quanto que a régua de qualidade subiu, animes que vêm com animações medianas para menos, que até um tempo atrás não seriam tão hateados como são hoje em dia são completamente dizimados por hate, como foi o caso de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok, que veio com uma animação muito paia, mas que alguns anos atrás não seria tão hateada, porque a animação não é tão ruim, a animação só não tinha tanta fluidez e movimento, o que não é tão incomum em animes antigos, mas hoje em dia é completamente inaceitável um mangá do calibre de Shumatsu trazer uma animação desse tipo. Então é por isso que eu falo que Kimetsu forçou outros animes a mudar, porque ele subiu a régua de qualidade lá em cima, e os outros animes tiveram que acompanhar para não ficar para trás. Se tornou uma corrida, assim dizendo, para ver quem traz a animação mais bonita e mais fluida e mais incrível, e quem ganha com isso somos nós, que consumimos esse tipo de produto. Só que agora eu quero trazer alguns outros pontos a serem analisados em relação a Kimetsu. E o primeiro deles é por que Kimetsu teve animação assim? A resposta é bem simples. O Ufotable. O Ufotable é o estúdio que produz o anime de Kimetsu. E esse estúdio tem um histórico muito absurdo quando se fala de animação. Porque o Ufotable é o responsável por trazer o anime de Fate, pelo menos as temporadas mais recentes. Eu não assisti Fate, então eu não vou me aprofundar na história até porque eu não sei. Mas qualquer um que já tenha visto algum clipezinho, alguma coisa referente a Fate, sabe o quão linda a animação de Fate é. A animação de Fate chega a ser obscena, de tão incrível, para não falar outra coisa. Então, a qualidade gráfica é um dos pontos fortes do estúdio Ufotable, e Kimetsu seguiu esse padrão. Mas Kimetsu teve um sucesso muito maior do que Fate. E por que isso aconteceu? E a resposta também é bem simples. E a resposta é a Shonen Jump.
Shonen Jump é uma revista que publica mangás voltados para o gênero shounen. Resumidamente é isso, sendo responsável pela publicação de alguns dos mangás mais conhecidos do mundo, e Kimetsu tá entre eles. E por se tratar de um mangá da Shonen Jump, ele já era popular antes de virar anime. Qualquer coisa da Shonen Jump se torna popular ainda mais quando vira anime. E Kimetsu também, né, segue a estrutura bonitinha de shonen, o que fez os fãs de shonen gostarem muito mais do anime ainda. E o anime teve essa animação absurda, ele já é uma obra popular, e com a animação absurda fez ainda mais sucesso. E aí que chega o último ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Será que essa mudança na qualidade gráfica foi realmente culpa de Kimetsu? O que eu quero dizer é que Kimetsu deu a sorte de ser o primeiro a fazer isso, ou que foi o responsável por trazer essa qualidade de animação para o mainstream dos animes. Essa qualidade de animação é algo surpreendente, mas não é como se isso não fosse possível antes de Kimetsu sair. A tecnologia para isso já existia, os estúdios que não queriam usar ou não queriam arriscar. Eu acho que é meio óbvio que uma animação desse calibre custa muito mais dinheiro do que uma animação padrão, e que alguns estúdios simplesmente não tinham verba para isso, ou tinham medo de arriscar tanto dinheiro em algo que é incerto. Algo que não dava pra saber se traria um retorno tão bom. Por isso que muitos animes se acomodavam só no nome. A obra em si já valia mais do que uma animação boa, e o lucro já era válido. Só que alguém teve a ideia brilhante de pegar uma obra que já era popular e que já daria certo e fazer uma animação completamente absurda. Meio que chegaram à conclusão de que às vezes para as coisas darem certo é só fazer bem feito. E acabou dando no que deu, né? Esses animes com animação muito boa são muito mais caros, mas só que dão muito mais dinheiro, porque são muito mais atrativos. Pessoas que não se interessariam pelo anime acabam se interessando muito mais só pelo fato da animação ser linda. Querendo ou não, a animação é a primeira coisa que a pessoa vê quando vê um anime. Então, se a animação for boa, isso chama mais atenção, isso prende mais a atenção da pessoa. Às vezes ela não tá tão interessada na história, mas só que ela fica por causa da animação. Resumindo, o que eu quero dizer é que poderia não ter sido Kimetsu o primeiro a trazer essa inovação gráfica. Poderia ter sido Jujutsu, poderia ter sido Black Clover, poderia ter sido Naruto lá atrás, ou Boruto mais recentemente. Não que Black Clover e Boruto tenham uma animação tão linda como Kimetsu, não tô dizendo isso, só tô falando que poderia ter sido absolutamente qualquer anime. Poderia ter sido qualquer anime que tivesse essa coragem de investir dinheiro para fazer uma animação ficar tão incrível e absurda. Mas aconteceu que foi Kimetsu que trouxe isso. E a gente só tem que agradecer. Porque, de novo, quem ganha com isso somos nós, que consumimos isso e que ficamos muito mais felizes vendo uma coisa muito mais linda. Essa disputa para trazer uma animação muito mais linda foi benéfico pra gente. E por causa disso, Kimetsu vai ser para sempre eternizado como um anime que forçou outros animes a mudar. E bom, é isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Um vídeo um pouco diferente, não se tratando de Jojo, mas eu espero que vocês tenham gostado, do fundo do coração. Eu queria muito trazer esse vídeo. Kimetsu é um anime que eu gosto, é um anime que eu tô acompanhando, que eu fiquei muito mais hypado agora com a terceira temporada. Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta o que você achou do vídeo, comenta o que você acha de Kimetsu, comenta o seu personagem favorito de Kimetsu, comenta qualquer coisa só para ajudar aí a gente a engajar. E se forem se xingar nos comentários, por favor, se xinguem com amor e compartilhem o canal com um amigo, no grupo dos seus amigos no WhatsApp, no Discord, mas compartilhe aí, que ajuda bastante a gente. Mas é isso, muito obrigado quem chegou até aqui e nos vemos em um próximo vídeo.